trabalham linguagem e cultura. O que é a linguagem? A linguagem é uma forma de expressão simbólica. Por isso, segundo o filósofo Cassirer, podemos compreender o ser humano como um animal simbólico. Simbólico por quê? Porque ele é o único animal capaz de representar o real através de signos, de símbolos, e assim se comunicar. Através de signos e símbolos, ele representa o mundo concreto e o mundo imaginário. E assim ele pode se comunicar, pensar sobre o mundo, independente de ser sobre coisas concretas ou coisas abstratas. Ele vai poder se comunicar. Por quê? Porque ele é capaz de simbolizar o real através de signos e códigos, ou seja, através do domínio da linguagem. O homem é racional ou é cultural? Segundo o filósofo Ernest Cassirer, o ser humano não é bem caracterizado como um homem racional. Ele é melhor caracterizado como um homem capaz de simbolizar. Porque para ele a razão é um termo pouco adequado para abranger todas as formas da cultura. Desse modo, podemos designar sua diferença específica. Ele é um ser que simboliza. O que é cultura? Para os antigos romanos, cultura era o cultivo agrícola, ou o cultivo de si, aquele que cuida de si, aquele que cresce, aquele que se aprimora. Somente no século XX é que se definiu cultura como uma forma própria de vida de um determinado povo. Aí surgiu a cultura indígena, a cultura pré-colombiana, a cultura brasileira, a cultura europeia e outras. Para Marx, o que é que nos faz humanos? Para ele, é o trabalho que nos faz humanos, porque é por meio do trabalho que o ser humano transforma o mundo e transforma-se a si mesmo, porque é através do processo de transformação do mundo pelo trabalho que o homem vai modificando o mundo e modificando o trabalho, porque agora ele não é mais aquele homem de outrora, ele agora é um homem que detém novos conhecimentos, e esse novo conhecimento, essa nova produção é chamada de cultura. Ou seja, para entendermos melhor, segundo Marx, nós nos construímos humanos através do trabalho, porque modificando a natureza através do trabalho, produzimos cultura e assim nos tornamos humanos, ou seja, uma espécie que vai gradualmente se distinguindo do resto da natureza. Trabalho, cultura e linguagem. Ao produzirmos cultura, transformamos o mundo por meio do trabalho e sentimos imediatamente uma necessidade de comunicar essa transformação. E aí fazemos isso através da nossa capacidade de simbolizar, usando signos e códigos, ou seja, utilizando-nos da linguagem. Para entendermos melhor, é utilizando-nos do trabalho que produzimos cultura, transformando o mundo, e imediatamente comunicamos essa cultura. Cultura e natureza, opostos ou entrecruzados? Se entendermos por cultura o mundo transformado pelo homem e a natureza, aquela parte do mundo que o homem não transformou ainda, será que existe uma espécie de oposição entre natureza e cultura? De forma nenhuma. Aqui nós podemos ter um exemplo. O que é o universo humano? É esse entrecruzamento entre natureza e cultura. Natureza é aquela parte que não modificamos ainda e cultura é aquela parte da natureza que nós já modificamos através do trabalho que nos faz humanos. Marx também afirmava que a natureza é corpo inorgânico. O corpo humano é a ferramenta do indivíduo para, através do trabalho, modificar o mundo. Quando ele transforma um objeto em extensão do seu corpo, ou seja, uma pedra afiada que se transforma numa faca, ou num martelo, ou numa lança, ou numa flecha, e essa ferramenta que ele modificou na natureza se transforma num meio de modificar o mundo com mais agilidade, com maior rapidez, com maior transformação, então esse aparelho inorgânico se torna a parte inorgânica do ser humano. É como se fosse uma extensão do corpo humano. Assim, ao realizar seu trabalho como uma transformação, o ser humano atravessa o mundo natural e é atravessado por ele. A cultura, portanto, é a produção desse mútuo atravessamento. A cultura como trama simbólica, produtora de linguagem. Pensando na cultura como um mundo transformado pelo ser humano, Cassirer afirmou que podemos concebê-la como uma trama simbólica produzida pela linguagem. Ou seja, quando usamos determinada roupa, por exemplo, não estamos apenas nos protegendo do frio, do calor, da chuva, estamos também expressando nossa visão de mundo, nossos valores, nossas convicções e o grupo social ao qual pertencemos. Portanto, a cultura também é
uma trama simbólica produzida pela linguagem. Cultura erudita e cultura popular. O que seria cultura erudita? Bem, seria as expressões mais complexas, mais elaboradas das artes, do pensamento, com base num estudo mais sistemático. Já a cultura popular seria as expressões tradicionais que circulam em amplos setores da sociedade, como as festas, as crenças, as músicas e outras. Cultura e mercadoria. Bem, a cultura, como você viu, é uma produção por meio da qual o ser humano se faz plenamente humano. Quando o homem modifica a natureza através do seu trabalho, produz cultura e se faz humano, se diferencia do restante da natureza, o restante dos animais. Mas ao mesmo tempo é importante destacar que a cultura na sociedade capitalista, ela também é transformada em mercadoria, em produto que pode ser negociado. Isso levou o pensador francês Félix Guattari a distinguir 3 sentidos da cultura. A cultura como valor, que é o sentido mais amplo da cultura, que permite julgar quem tem cultura ou quem não tem. Em suma, é a cultura tratada como valor social, capaz de dar prestígio a algumas pessoas, distinguindo-as das outras, ou seja, a cultura valor. E tem também a cultura alma coletiva, que é a cultura tomada como civilização, como uma produção de um determinado povo. Nesse sentido do termo, não faz sentido dizer que uns têm cultura e outros não, pois todos estão no universo da civilização humana. E a cultura como mercadoria, que é um conjunto de bens culturais, pois existe um mercado cultural e difunde-se a cultura pelo mesmo mecanismo de distribuição de qualquer outro produto. Vamos entender melhor. O que prevalece em nossos dias é o conceito de cultura mercadoria. Embora os outros 2 conceitos continuem válidos, hoje a cultura é considerada a moeda de troca. É uma cultura que se produz, se reproduz e se difunde a todo momento, seja pela lógica do mercado capitalista, seja às margens desse mercado, pois mesmo uma cultura marginal também é uma mercadoria e também é negociada. Lado positivo e o lado negativo da cultura mercadoria. Essa terceira noção tem um aspecto negativo, porque ela passa a valorizar a produção cultural pelo que ela pode render em termos econômicos. Então aquela cultura que rende mais dinheiro passa a ser valorizada, e aquela cultura que dá menos lucro, ela passa a ser desvalorizada. Esse é o aspecto negativo da cultura mercadoria. Já o lado positivo da cultura mercadoria é que esta não faz distinção, ela torna acessível a um maior número de pessoas tanto a cultura popular quanto a cultura erudita, pois ela trata ambas como mercadorias.